Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. De alguns anos para cá, tem sido muito comum nós ouvirmos falar em fascismo, e geralmente em forma de acusação. Fulano é fascista, tal medida é fascista, mas na maioria das vezes as acusações elas só demonstram o desconhecimento do que realmente é fascismo, tanto em termos políticos como históricos. Por isso, hoje eu vou contar para vocês a história do fascismo, começando lá na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, passando pela Inglaterra, dos Peaky Blinders, os malditos Peaky Blinders, e até chegar ao Brasil. Vocês já ouviram falar na Revoada dos Galinhas Verdes, que aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, na década de 1930? Então, fiquem comigo que vocês vão ouvir essa história e muitas outras. Mas, antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha se o teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa. Se inscreve aqui no canal para receber as novidades. Tem vídeo toda quarta-feira, 8h30 da noite. E para ajudar o canal, você pode ajudar financeiramente mandando um Pix para nós, nesse endereço que aparece aí para vocês, ou entrando para o clube do canal, tem o link aqui embaixo. Mas vocês também podem ajudar se inscrevendo aqui no canal, deixando a sua mensagem aqui embaixo, o seu comentário aqui embaixo, dando like ou dislike. E também compartilhando esse e outros vídeos aqui do canal, tá legal? Então vamos ao vídeo de hoje. Nem todo mundo concorda com uma definição precisa do que é a ideologia fascista. Na ciência política, esse nome é dado para um movimento de massa que pode divergir bastante de um grupo para o outro, mas tem algumas características em comum. Essas características incluem o ultranacionalismo, geralmente reconhecido com frases como a pátria acima de tudo, autoritarismo político com o poder centralizado nas mãos de um líder que é cultuado por seus seguidores, conservadorismo social com uma defesa da manutenção da hierarquia, moralismo sexual e rejeição de tudo que é moderno, manutenção do status econômico aliado a intervencionismo na economia, enaltecimento da violência e desprezo pelas liberdades individuais, inclusive a liberdade de expressão. O termo fascismo é derivado do italiano fascio, que quer dizer feixe. Durante a época do Império Romano, um fascio era um feixe de varas amarradas em torno de um machado, que era usado como símbolo de autoridade pelos lictores. Um lictor era um oficial a serviço de um magistrado. Eles atuavam como guarda-costas e executores da justiça. O fascio originalmente simbolizava o poder de punir dos magistrados, inclusive com a pena de morte. Mas no século XIX, alguns movimentos políticos italianos resgataram o símbolo com um significado diferente. Eles viam o feixe como um símbolo da força por meio da unidade, porque uma vara sozinha é fácil de quebrar. Dá para fazer isso com uma mão. Mas muitas varas juntas, amarradas, se tornam mais fortes e resistem à pressão. Na época em que estourou a Primeira Guerra Mundial, o termo fasci na Itália já era usado para designar um grupo político organizado. Na época, a Itália era uma monarquia constitucional e fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Áustria e a Alemanha, mas se recusou a entrar na guerra no seu comecinho. Os partidos socialistas italianos apoiavam essa posição, porque achavam que a guerra só atendia aos interesses dos estados imperialistas. Mas um redator do jornal de esquerda, Avanti, resolveu desafiar essa posição dos socialistas. Ele era um professor e jornalista chamado Benito Mussolini, que defendia que a Itália deveria entrar na guerra, mas do lado da Tríplice Entente, formada pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia. Isso porque ele achava que a guerra contra as potências centrais permitiria à Itália ganhar território nas áreas de maioria italiana que ainda pertenciam ao Império Austro-Húngaro, as chamadas terras irredentas. Essa doutrina de que todas as áreas de cultura e língua italiana deveriam pertencer à Itália era conhecida como irredentismo.
Por essa posição, Mussolini foi expulso do jornal e depois do Partido Socialista e acabou se tornando um crítico ferrenho do marxismo e do socialismo de maneira geral. Em janeiro de 1915, Mussolini foi um dos fundadores dos Fatti da Dizione Rivoluzionaria, em português, Fachos da Ação Revolucionária, que era uma organização de caráter nacionalista que tinha o objetivo de defender a entrada da Itália na guerra. Os nacionalistas nessa época, em geral, tinham uma posição oposta aos socialistas. Isso porque os socialistas defendiam o internacionalismo, dizendo que havia mais afinidade entre pessoas da mesma classe social em países diferentes que entre pessoas de classes sociais diferentes no mesmo país. Já os nacionalistas defendiam que a afinidade maior era dentro da mesma nação, que por isso deveria ter soberania sobre os territórios que compartilhavam a mesma língua e a mesma cultura. Essa era uma ideia muito forte na época, por exemplo, na luta da Polônia, da Ucrânia, da Hungria e da Irlanda pela independência, mas que também influenciou na unificação italiana alguns anos antes. Por isso, os nacionalistas italianos desejavam que as áreas italianas sob domínio da Áustria passassem para eles. Em maio de 1915, a Itália acabou fazendo exatamente o que Mussolini queria. Ela entrou na guerra contra a Áustria e a Alemanha. E os membros dos Fasci começaram a se alistar em peso no exército. Mussolini não foi um deles. Ele esperou ser recrutado e lutou na guerra até 1917, quando ele se feriu acidentalmente dentro do alojamento e foi dispensado. Com o fim da guerra, o Mussolini retomou seu trabalho como jornalista ao fundar o jornal Il Popolo d'Italia, onde geralmente falava contra os socialistas. O jornal era financiado principalmente por fabricantes de armas de Milão. Em 23 de março de 1919, ele fundou os Fatti Italiani di Combattimento, ou Fascis Italianos de Combate, uma organização política ultranacionalista que reunia principalmente veteranos de guerra irritados com o que eles viam como uma vitória parcial ou vitória frustrada, como chamou o poeta italiano Gabriele D'Annunzio. A Itália não tinha recebido todos os territórios que os aliados tinham prometido a eles para fazer entrá-los na guerra. Por outro lado, os aliados não viam por que tinham que cumprir com o combinado. A Itália havia demorado muito para colocar seus exércitos em marcha e, segundo eles, os italianos não contribuíram efetivamente para a vitória. No início, esse movimento não tinha uma direção política muito clara. Mussolini logo descobriu que coerência não era o forte dos seus leitores e que ele podia jogar ideias políticas contraditórias no seu jornal que ninguém ia achar estranho. Uma hora ele podia parecer socialista, na outra conservador, na outra monarquista e assim por diante. Mussolini, que tinha uma boa cultura, uma ótima formação teórica e era muito bem articulado, percebeu que podia usar isso ao seu favor para dizer o que os membros dos Fasci queriam ouvir e assim conseguir que eles fizessem o que ele queria. E o que ele queria logo se transformou em violência política. Menos de um mês depois da fundação, os Fasci invadiram o escritório do jornal esquerdista Avanti, aquele mesmo de que Mussolini havia sido expulso, e destruíram as máquinas de impressão. Mussolini, mais tarde, afirmou que esse tinha sido o primeiro sucesso da Revolução Fascista. Mas em novembro de 1919, quando o grupo se lançou na política eleitoral, o resultado foi um fracasso. Os Fasci conseguiram menos de 5.000 votos na Itália inteira, enquanto os socialistas tiveram 190.000 só em Milão. Na aldeia natal de Mussolini, Dóvia di Predappio, ele não teve nenhum voto. O desastre foi tão grande que Mussolini chegou a pensar em abandonar completamente a política, até que ele percebeu uma coisa: o sistema político italiano era, como até hoje é, parlamentarista.
Para haver governo, é preciso que haja maioria de um partido ou que vários se juntem para formar uma coalizão. Mas os partidos estavam com dificuldades para formar uma coalizão e governar. Mussolini se aliou com os partidos de direita e especialmente com Gabriele D'Annunzio, o poeta italiano, que tinha ideias de extrema direita. Mussolini se inspirou nos ideais dele para criar sua própria força paramilitar, os Camisas Negras. Os Camisas Negras eram uma milícia organizada em linhas militares baseadas na estrutura do exército do antigo Império Romano, dividida em legiões, centúrias e esquadrões. Acima de todos estava Mussolini, que tinha o título de comandante-general. O apelido de Camisas Negras veio do uniforme todo preto que eles usavam, inspirado nas forças de elite do exército italiano. Por essa época, uma onda de greves coordenada por sindicatos socialistas estava apavorando os grandes empresários do norte da Itália, que é a região mais desenvolvida. Assim, eles começaram a financiar Mussolini e os Camisas Negras para lutarem fisicamente contra os grevistas, o que levou a uma enorme onda de violência política entre 1920 e 1921. E a desculpa usada para toda essa violência era salvar a Itália do fantasma do comunismo. Essa não era uma ideia tão remota, porque a Revolução Russa tinha acabado de acontecer em 1917 e não parou na Rússia. Ela foi seguida por uma revolução comunista na Alemanha e outra na Hungria, que acabaram derrotadas, mas levaram a um pavor de que isso pudesse acontecer em outros países, em outros lugares. E foi justamente esse medo do comunismo que acabou dando poder aos fascistas de Mussolini. No começo de 1921, a ala mais radical do Partido Socialista saiu e fundou o Partido Comunista da Itália. Giovanni Giolitti era o presidente do Conselho de Ministros na ocasião. O cargo equivale ao de primeiro-ministro. Ele era um político de centro-direita e podia ter aproveitado para se alinhar com os socialistas, numa posição mais ao centro. Mas Giolitti ficou tão aterrorizado com a possibilidade de os comunistas ganharem força que decidiu fazer uma aliança com os que já lutavam contra eles, os fascistas. A coalizão ficou conhecida como Bloco Nacional e disputou as eleições num clima de muita violência, já que os grupos fascistas usavam de agressão para intimidar os oponentes. Tudo isso com a conivência do governo, que chegou a emprestar armas e caminhões para os fasci. Assim, não foi surpresa que o Bloco Nacional tenha vencido, embora os fascistas tenham conseguido menos de 10% das cadeiras. Mussolini foi eleito e com isso ganhou uma plataforma para divulgar suas ideias, o que o levou a reorganizar os Fatti di Combattimento e um partido de verdade, o Partido Nacional Fascista. A fundação do novo partido aconteceu em novembro de 1921. Com isso, a ideologia fascista passou a ser mais definida. A base dela eram as ideias do chamado sindicalismo nacional, um movimento que via a democracia como corrupta e defendia a tomada do poder à força, não para substituir o capitalismo pelo socialismo, mas para trocar a elite corrompida pelo poder dos trabalhadores. Mussolini expandiu isso para afirmar que um povo precisava demonstrar sua superioridade sobre os outros e que os italianos eram um povo superior, porque eram herdeiros do grande Império Romano. Por isso, o uso de símbolos de inspiração romana, como o fasci. Ele defendia que a Itália precisava expandir seu espaço vital para criar um grande império italiano, ocupando a maior parte do Mediterrâneo, como anteriormente Roma tinha feito. Como a maioria da população era a favor da monarquia, Mussolini abandonou todas as ideias republicanas, mas também era contra os reacionários que queriam dar
poder absoluto ao rei. Ele defendia os sindicatos como os verdadeiros representantes dos trabalhadores, mas queria criminalizar as greves. Achava que tudo tinha que ser privatizado, porque afirmava que o setor privado era mais eficiente, mas queria que os empresários se subordinassem às necessidades econômicas do Estado. Essa foi uma época de grande instabilidade política na Itália, que teve 3 primeiros ministros em menos de um ano. Essa instabilidade alimentou os argumentos antidemocráticos dos fascistas, que foram crescendo cada vez mais, se envolvendo em cada vez mais conflitos violentos contra os socialistas, até que resolveram tomar o poder definitivamente. Na noite de 27 para 28 de outubro de 1922, 30 mil camisas negras se reuniram fora de Roma e marcharam para a cidade para exigir que o poder fosse dado aos fascistas. Foi a chamada Marcha sobre Roma. O primeiro-ministro Luigi Facta pediu que o rei Vítor Emanuel III decretasse estado de sítio para combater essa ameaça, mas o rei recusou. Facta então fez o que precisava, renunciou ao cargo e o rei colocou no seu posto o Mussolini em 29 de outubro. Embora a marcha sobre Roma fosse apresentada pelos fascistas como uma tomada de poder, na verdade, eles subiram ao governo pelos meios constitucionais, como membros da coalizão do Bloco Nacional. Mas assim que Mussolini subiu ao poder, ele começou a trabalhar para acabar com as instituições democráticas e estabelecer uma ditadura chefiada pelo seu partido. Essas tentativas levaram os partidos liberais a descrever os fascistas como totalitários, ou seja, defensores de uma ditadura total. Os fascistas, eles se apropriaram do termo e passaram a se descrever como totalitários, de uma maneira positiva. Eles afirmavam que o Estado autoritário era a única maneira de permitir a criação de uma Itália poderosa e a conquista das terras irredentas que ainda estavam nas mãos de outros países. E, aos poucos, os fascistas foram moldando as instituições para garantir essa ditadura total nas mãos deles. Primeiro, eles reformaram a legislação eleitoral, acabando com a divisão da Itália em distritos eleitorais e estabelecendo uma eleição única para o país inteiro. Isso e mais uma mistura de propaganda, repressão aos adversários e intimidação dos eleitores garantiu que o Partido Fascista conseguisse 2/3 dos votos nas eleições de 1924, se consolidando assim efetivamente no poder. Todas essas irregularidades foram denunciadas pelo jornalista Giacomo Matteotti, que pediu a anulação das eleições em 30 de maio. 10 dias mais tarde, ele foi sequestrado e assassinado por um grupo de camisas negras. Mussolini mandou acobertar o crime, mas logo os responsáveis foram descobertos e começou uma onda de protesto pedindo a renúncia do Mussolini. Até alguns fascistas mais moderados se afastaram do Mussolini, mas por outro lado, os mais radicais começaram a pressioná-lo a esmagar a oposição. Antes que ele perdesse o controle dos militantes, Mussolini resolveu abandonar qualquer fingimento de democracia. Ao longo de 1925, ele estabeleceu uma censura severa sobre a imprensa, esmagou os outros partidos até que só restasse o dele e finalmente acabou com as eleições para o parlamento. Em 24 de dezembro foi estabelecida uma lei que determinou que o chefe de governo não respondia mais ao parlamento, só ao rei, o que na prática estabelecia uma ditadura com Mussolini como chefe. No ano seguinte, as eleições parlamentares e o governo local foram abolidos completamente. Em apenas 2 anos, Mussolini conseguiu destruir todas as instituições democráticas italianas e estabeleceu um Estado policial, o primeiro que pode ser chamado de fascista no sentido político. Os acontecimentos da Itália foram se refletindo por toda a Europa, que foi invadida
por uma onda de movimentos antidemocráticos inspirados pelo fascismo. O mais famoso desses movimentos foi criado na Alemanha por Adolf Hitler. Hitler passou a admirar Mussolini a partir da Marcha sobre Roma e se inspirou nos fascistas italianos para criar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Nazi, que de socialista não tinha nada. O próprio Hitler afirmou no seu livro Minha Luta que o objetivo do nome era confundir os comunistas e socialistas. O nazismo, como ficou conhecido, tinha como bases os mesmos princípios do fascismo, como ultranacionalismo, expansionismo, desprezo à democracia e rejeição ao comunismo. Por isso é considerado parte da ideologia fascista. Mas há uma coisa que diferencia os dois movimentos. Os nazistas defendiam a superioridade da raça alemã, ou raça ariana, como eles chamavam. Outros povos, como poloneses, eslavos, ciganos, sobretudo os judeus, eram inferiores e deviam ser controlados para não afetar a pureza da raça ariana. Mussolini mesmo desprezava Hitler, a quem definia como um bufão, e achava todas as ideias antissemitas dele um absurdo. Em particular, Mussolini afirmava que essas ideias eram toscas e simplistas e achava o colega alemão um chato de galochas. Mas em público, ele saudou a subida dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933 como sendo uma vitória do fascismo. Assim, apesar de todo o desprezo, uma aliança entre os dois governos acabou sendo um passo natural a ser dado. Outro lugar onde um governo fascista triunfou foi na Hungria. Eles eram liderados por Gyula Gambas, que teve uma trajetória bem parecida com a de Mussolini. Ele era um ex-oficial do Império Austro-Húngaro que em 1919 formou uma milícia para combater o governo comunista de Béla Kun, que durou apenas 4 meses e meio. Essa milícia se tornou o principal suporte do governo húngaro. Depois disso, Gambas se tornou o principal líder nacionalista húngaro. Assim como Mussolini na Itália, ele defendia a tomada dos territórios irredentistas, habitados por húngaros que não pertenciam à Hungria. Em 1929, ele se tornou ministro da Defesa e 3 anos mais tarde foi convidado para formar um governo como primeiro-ministro. Gambas tratou imediatamente de se alinhar com a Itália de Mussolini, que deu todo o apoio a ele, inclusive a promessa de fornecer ajuda se a Hungria entrasse em guerra com os vizinhos para recuperar o seu território. Mais tarde, ele tentou fazer o mesmo com a Alemanha, mas Hitler meio que freou essa aliança, porque achava a Hungria tolerante demais com os judeus e os ciganos, e começou a pressionar Gambas a aprovar leis antissemitas. Apesar disso, Gambas nunca conseguiu consolidar o fascismo no seu país, porque ele morreu de repente em 1936. Os governos seguintes mantiveram a aliança com os países fascistas e levaram adiante o antissemitismo imposto por Hitler, mas nunca abandonaram totalmente a democracia. Em relação a outros regimes autoritários da Europa na época, os historiadores divergem sobre quais são fascistas ou não. Isso porque alguns regimes juntavam elementos fascistas com outros que não se alinham muito com essa ideologia. É o caso, por exemplo, da Frente Patriótica da Áustria. Esse foi o regime autoritário que dominou o país a partir de 1933 e que tinha como elemento principal a luta para manter a independência do país contra os avanços da Alemanha de Hitler. Hitler, que na verdade era austríaco, queria incorporar a Áustria porque acreditava que ela fazia parte da cultura germânica. Por isso deveria pertencer ao mesmo país. A Frente Patriótica tinha muitas similaridades com o fascismo, como o autoritarismo e o ultranacionalismo. Esse regime tinha sua própria força paramilitar que era usada para perseguir oponentes de esquerda, principalmente comunistas e social-democratas, mas também os nazistas,
que eram a favor da unificação. Por outro lado, uma diferença fundamental em relação aos regimes da Itália e da Alemanha é que os princípios da Frente Patriótica estavam ligados ao poder da Igreja Católica. Esse regime caiu quando foi pressionado a aprovar o Anschluss, que fez a Áustria ser incorporada à Alemanha em 13 de março de 1938. Outro regime em que há divergências sobre se foi fascista ou não é o de Francisco Franco na Espanha. Franco subiu ao poder durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939 e teve, de um lado, a Frente Popular, formada por grupos republicanos e de esquerda, e do outro, a Frente Nacional, que unia monarquistas e outros grupos de direita, entre os quais a Falange. A Falange era um grupo fascista. O Franco ficou do lado dos nacionalistas e acabou assumindo a liderança em 1937. Assim, ele virou ditador da Espanha no fim dessa guerra civil. Franco adotou boa parte do programa da Falange, mas de uma maneira tão adaptada e diluída que muitos historiadores defendem que não dá para falar que ele foi 100% fascista. Ele não subordinou, por exemplo, a economia ao regime, como Mussolini fez. Por outro lado, o regime franquista foi extremamente autoritário. Quando ele morreu em 1975, o Acordo Nacional, alinhado por ele antes de morrer, permitiu a restauração da monarquia sob o comando do rei Juan Carlos, que liderou a transição para a democracia. O fascismo também foi uma das inspirações para o governo do Estado Novo, estabelecido em Portugal em 1933. O primeiro-ministro Antônio de Oliveira Salazar adotou noções fascistas como o Estado corporativo e autoritário. Mas Salazar não adotou as ideias de superioridade nacional. Isso porque Portugal, na época, ainda era um império colonial com territórios em vastas áreas da África. E a ideia de que o Estado português era multicultural e multiétnico era uma maneira de assumir que essas colônias eram, na verdade, parte integrante de Portugal. Além disso, assim como na Áustria, o regime de Salazar também se baseava nos princípios católicos e das antigas tradições. E não foi só por esses países que o fascismo se expandiu. Durante os anos de 1930, essa foi uma ideologia muito popular em vários países. Um dos maiores grupos fascistas foi o do Reino Unido, onde a União Britânica de Fascistas chegou a ter 50 mil membros. Esse partido era liderado pelo aristocrata Oswald Mosley, que foi membro do parlamento pelo Partido Trabalhista e chegou a ser cotado para primeiro-ministro antes de fundar o seu próprio partido. Quem assistiu à série Peaky Blinders deve lembrar dele como um dos vilões. Mosley era tão simpático aos nazistas que o seu segundo casamento foi realizado, aconteceu na casa de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Os fascistas britânicos usavam camisas negras, como os da Itália, e eram antissemitas, como os nazistas, e também eram adeptos da violência política, se envolvendo em vários conflitos com comunistas e trabalhistas. O maior desses conflitos foi a chamada Batalha de Cable Street, em 1936, quando uma manifestação antifascista formada por comunistas, anarquistas, sindicalistas e judeus impediu uma marcha fascista, mesmo com ela sendo protegida pela polícia. Com a entrada da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, a União Britânica dos Fascistas foi banida em 1940 e Mosley acabou preso, porque o governo acreditava que ele poderia agir como um agente nazista. Mosley tentou reviver o movimento depois da guerra, mas teve pouco sucesso e enfrentou resistência violenta, principalmente dos judeus britânicos que tinham lutado na guerra. Movimentos fascistas também surgiram na França, na Irlanda, na maior parte dos países do leste europeu, como Bulgária e Romênia, e também fora da Europa. O grupo
fascista dos Estados Unidos era chamado Legião de Prata e o do Canadá era o Partido Nacional da Unidade. O que nós tivemos de mais próximo de um movimento fascista no Brasil foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira, fundada pelo Plínio Salgado em 1932, que tinha inspiração no fascismo italiano, no integralismo lusitano e na doutrina social da Igreja Católica. Assim como Salazar, Plínio Salgado defendia que o Brasil era formado pela união de raças. Por isso, não se podia admitir que o movimento fosse racista. Mas alguns integralistas, como por exemplo Gustavo Barroso, era publicamente antissemita. Barroso chegou a traduzir para o português e publicar os Protocolos dos Sábios do Sião, uma das principais obras de propaganda contra os judeus. Os integralistas adotaram como símbolo a letra grega sigma, que na matemática é usada para indicar uma soma. Com isso, eles buscavam simbolizar a integração da sociedade brasileira. Eles ficaram conhecidos como camisas verdes por causa da cor do uniforme e seus inimigos os apelidaram de galinhas verdes. O movimento cresceu bem rápido no começo, especialmente entre a população de origem alemã, chegando a ter 1 milhão de membros com núcleos até em países vizinhos. Assim como na Europa, os conflitos entre integralistas e comunistas foram uma constante na década de 1930. Um dos mais famosos aconteceu em São Paulo em 7 de outubro de 1934, quando vários grupos de esquerda conseguiram impedir uma manifestação integralista na Praça da Sé. Houve luta e um saldo de 7 mortos e 30 feridos. Quando o jornal estampou uma foto da debandada dos integralistas na Praça da Sé com os dizeres "o integralista não corre, voa", o confronto acabou entrando para a história como a Revoada dos Galinhas Verdes. Apesar do conhecido fiasco, os integralistas ajudaram o regime de Getúlio Vargas a combater os comunistas e também a realizar o golpe que implantou o Estado Novo no Brasil em 1937, levando Vargas ao poder como ditador. Plínio Salgado esperava, pela ajuda, virar pelo menos um ministro, mas o Vargas surpreendeu todo mundo baixando uma lei proibindo todos os partidos políticos de existirem, inclusive a AIB, a Ação Integralista Brasileira. A frustração levou os integralistas a tentarem dar um golpe contra Vargas em 11 de maio de 1938. Eles tinham a colaboração de pessoas infiltradas na residência oficial, que era o Palácio do Catete, no centro do Rio de Janeiro, e a ideia era invadir o palácio, capturar o presidente e vários comandantes militares. Mas nada deu certo. O levante foi mal organizado, muitas pessoas nem apareceram nos postos combinados e no fim o ataque ao Catete foi realizado só por umas 30 pessoas. Eles chegaram a trocar tiros com seguranças e membros da própria família de Vargas, mas acabaram sendo dispersados por uma pequena força liderada pelo general Eurico Gaspar Dutra. Depois disso, a Ação Integralista se desintegrou. Mais tarde, Plínio Salgado formou outro partido que manteve muitas das ideias do movimento. Vários integralistas vieram a ser apoiadores do regime militar em 1964 e alguns chegaram a participar do governo nesse período. Por outro lado, um dos principais oponentes do regime militar tinha sido integralista quando era um jovem padre no Ceará, Dom Helder Câmara. Ele acabou mudando completamente de posição política depois de se tornar bispo do Rio de Janeiro e trabalhar durante anos junto aos favelados. Ele acabou se tornando um dos maiores proponentes da chamada Teologia da Libertação, uma corrente de esquerda dentro da Igreja Católica. Com a derrota da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial, os movimentos fascistas perderam quase toda a sua força e, com o tempo, caíram do poder em quase todos os países onde existiam. Os julgamentos de Nuremberg contra os nazistas por crimes contra a humanidade garantiram que o mundo visse esse regime como algo que não deveria se repetir. Mas eles não terminaram, eles não foram embora.
Muitos movimentos neofascistas e neonazistas continuaram agindo ao redor do mundo, especialmente desde os anos 1990. Eles se manifestam, sobretudo, como movimentos autoritários, racistas e xenofóbicos, que se dedicam, por exemplo, a agredir imigrantes e militantes de outros partidos e até mesmo vandalizar sepulturas de judeus. Na Itália, há vários partidos hoje que se orgulham de seguir as ideias do Mussolini. Um deles é o Fratelli d'Italia, partido da atual primeira-ministra Giorgia Meloni, primeira líder da extrema-direita a voltar ao poder da Itália desde a queda do Mussolini. A democracia, ela não é um troféu, a gente não ganha ela e guarda numa estante, né? É necessário que a gente sempre veja o que os políticos têm feito, se as instituições democráticas estão funcionando, se os direitos das pessoas não estão sendo paulatinamente retirados e se os cidadãos ainda têm voz e conseguem ser ouvidos. É preciso uma vigilância constante para que isso não volte a ser uma realidade no mundo. Tá legal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço, até o próximo.